2014, um grupo formado por pesquisadores, professores, empresários, executivos do setor público e privado aqui de Brasília, com a vontade de conectar os brasileiros à tecnologia e à inovação. A nossa vontade é trazer o protagonismo para o Brasil nas iniciativas disruptivas e torná-las mais acessíveis a todos os brasileiros. Para quem não conhece, esses são alguns eventos recentes nossos, alguns de grande relevância, como o caso do evento do Sir Konstantin Novoselov. Tivemos a oportunidade de trazer um prêmio Nobel de Física, que provavelmente criou a maior inovação de materiais do século, com a sintetização do grafeno, que é um material fantástico. Ele esteve aqui pelo Iluminante para poder explanar o que foi a grandiosidade do invento dele. Tivemos também vários outros eventos, como a apresentação da SXSW, na área de inovação de saúde, LGPD. Aqui temos a foto do nosso último evento, o Petit está até praticamente na mesma cadeira. E estamos aqui com o Reinaldo, aqui, que é o nosso evento de hoje. Bom, estamos com essas três frentes. Estamos aqui hoje no Happy Hour do Futuro. Vamos trazer novamente as terças da inovação, que são eventos maiores, para 300 pessoas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e o Conversas Disruptivas, com os nossos diretores do Iluminante, trazendo assuntos mais leves, em formato pocket, num formato menor. Já construímos uma grade para esse ano, alguns temas ainda estão em aberto. Estamos trazendo a novidade do metaverso, então a gente tem uma possibilidade restrita para um grupo menor presencial, como esse que nós estamos aqui, mas vamos produzir já provavelmente para o próximo evento o metaverso, onde a gente espera uma participação muito maior. Programação para o ano que vem está aberta, a gente espera poder construir com vocês. Aqui alguns locais dos eventos, né, o que estamos hoje, e o da Câmara Legislativa, para quem não conhece o auditório de lá. Os nossos dois formatos. Já uma prévia do metaverso, trouxemos hoje o pessoal da Funfire, Ricardo e Marcílio, que junto com o diretor Marquinho, estão à frente para botar esse projeto já funcionando no próximo evento. Rapidamente, brevemente, muito obrigado. Chega mais, Giba. Obrigado. Palmas. Valeu. Boa noite, pessoal. Ninguém jantou mesmo, é happy hour, né? Boa noite! Opa, agora tá bom, né? Muito legal a gente estar junto novamente aqui, numa sequência boa, como deu para perceber, outros virão, tem um calendário legal. A nossa linha de conversa aqui é mais informal, é papo reto, né? Não deixa de ter que acrescentar um ou outro ponto ao que já foi dito, que é a gratidão que a gente tem a toda a diretoria do Iluminante, uma turma que essa gestão está no seu 3º para o 4º ano, nós temos uma gestão de 4 anos, portanto eu estou entrando na reta final do meu mandato, dos 7 anos que existimos, mas com muita satisfação, com muita alegria e com muita gratidão pelo impacto que a gente realmente tem causado. Depois da vinda do Dr. Konstantin, né, por exemplo, a gente viu que a reunião dele como presidente da República, com o ministro da Ciência e Tecnologia, desdobrou, porque algumas pessoas estavam da Embrapi conosco. Hoje a rede de laboratórios de grafeno está sendo estruturada no Brasil, né? 2 anos antes da discussão da LGPD, ganhar tração, ganhar força, na sala Petróleo em Portela a gente trouxe um debate que ganhou força, né? E esse debate ajudou a trazer o pessoal que fez a lei na Europa, que inspirou a lei brasileira, para que aqui pudesse também ganhar atração. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e obviamente não é dizer que foi o Iluminante que fez isso, em hipótese nenhuma, né?
mas dizer que nós estamos sempre nos antecipando, né? Tentando ganhar tempo. A discussão que está hoje no Parlamento Europeu sobre a regulamentação da inteligência artificial é um tema que nós conseguimos olhar para ele e entender o que o Capitólio também já produziu, que outros congressos estão produzindo o quê em termos de legislação, em termos de regulatório, e como isso vai impactar. Os legisladores brasileiros, nesse instante, estão também debruçados sobre a inteligência artificial, se espelhando em regulatórios como esse, né? Então, nós temos pessoas aqui muito ligadas ao tema governamental, do regulatório, das relações governamentais, como o Fayette aqui da Briga, obrigado, meu irmão, né, pela presença aqui também, que em parcerias, inclusive, né, esse do Senado da LGPD, foi iluminante junto com o Instituto Legislativo e junto com a Abrig, né, que realizou. Nosso papel é fazer com que Brasília ganhe protagonismo no debate no cenário nacional, discutindo os temas de impacto mundial e presumindo, ou prevendo, ou tentando ser preditivo o máximo possível de como a política pública pode e deve se preparar para o impacto dessas disrupções que vão chegar aqui. Eu me lembro, e hoje a gente teve, eu e o Reinaldo, uma agenda extensa, né, Reinaldo? Várias conversas aqui para um grande evento que nós estamos pensando em realizar da Singularity no ano que vem aqui em Brasília. E eu comentava que 3, 4 anos atrás, fazendo palestra dentro da Federação de Agricultura, né, e eu dizia, olha, vem aí uma onda gigante, disruptiva, dos alimentos onde há carne baseada em planta, né? Aí a turma brincava, rapaz, você é um cabra inteligente, mas você é doido. Você acha que alguém vai deixar de comer um churrasco, né? Bom, resultado, hoje o próprio 3G, que são 3 carioca lá, o Lerma, um deles, né, liderando, né, foi o primeiro a pegar a Beyond Burger, fechar um acordo e levar para o Burger King mundial, né, a carne baseada em planta. Hoje você tem a carne que sangra, né, porque é uma enzima de uma proteína, de uma batata roxa, sei lá o quê. Estão conseguindo, como por exemplo a Notco do Chile, o Jeff Bezos investiu na chilena aqui, que era desse tamanhozinho, liderou uma rodada de investimento de 300 milhões de dólares, já levou a empresa para o Whole Foods nos Estados Unidos, que é dele, que ele comprou por 16 bilhões de dólares, e colocou essa empresa para virar uma escala global, que chama Notco. E a empresa é o quê? É uma empresa de alimento? Não, uma empresa de inteligência artificial, aqui do Chile. E o que eles conseguiram fazer? Um big data de zilhões de dados de informações que conseguiu chegar num tipo de leite, né? Eu, por exemplo, sou vegano, né? Então disso eu conheço há muitos anos, né? Ele conseguiu chegar num leite que tem uma textura, um sabor e uma aparência, um cheiro de leite de vaca, né? A indústria leiteira está aqui chiando até hoje que isso aí não pode ser chamado de leite. Como hoje no mapa disseram, não, mas não incomoda não, que o pessoal está até hoje da indústria leiteira dizendo que não pode ser chamado leite do soja há 20 anos. Ou seja, o PIB do Brasil, que 25% dele é agro, né? Como é possível a gente estar tentando manter o status quo que sempre tivemos, ou deitar em berço esplêndido da nossa liderança, quando você tem aí o Clean Meat fazendo a carne de laboratório, que é a carne sintética, ou esses casos da proteína baseada em planta, que está sendo liderado por um acordo entre Big Techs e Big Foods, né? Quer dizer, uma tendência absolutamente irrefreável, que nós vamos ver a partir de agora, e toda uma mudança na escala de produção de alimentos, como Singapura, embora muito pequenininha, já se declarou autossuficiente de alimentos, porque eles estão fazendo as chamadas fazendas verticais, né? Onde a tecnologia empregada, o Byron Marge, ex-ministro, saiu do ministério, os filhos levaram ele para o Silicon Valley, eu tenho 3 vídeos dele, ele visitando projetos de reprodução da carne em laboratório, ele vendo o conceito da carne baseada em planta e ele vendo o conceito de fazenda vertical. Esse de fazenda vertical, ele solta até um palavrão, né? Ele fala assim, ferrou, para não dizer outra coisa. Porque o que nós sempre nos orgulhamos? Pô, o Brasil tem chuva, tem sol, isso aqui é abençoado por Deus, bonito, e é mesmo, né? Agora o pôr do sol, olha lá, o finalzinho dele, que coisa linda, né? É uma benção, esse país é uma dádiva. Não tem terremoto, não tem coisa nenhuma, né? Mas nós não podemos mais ficar com esse discurso, pelo simples fato de que uma produção de alimentos em fazenda vertical, baseada em IoT, baseada em sensores, tem controle de luminosidade, tem controle de temperatura e de umidade indoor, com 150 a 300 vezes maior produção de alimento por hectare do que se tivesse ao ar livre.
onde o sol ali é substituído por neon. E os nutricionistas dizem, olha, é incrível, não tem perda nutricional. Agora tem um monte de vantagem. Por exemplo, o uso de água. Nós sabemos que em 2050 o mundo terá 9 bilhões de habitantes. A água já é um bem raro, raríssimo. A nossa rua lá, essa semana, faltou água, né, por um cano lá, um problema que teve. É tudo muito rudimentar ainda, né? Ficar sem água, né, de quinta-feira até ontem, um transtorno na vida de todo mundo. A gente não tem a percepção do que isso já representa na vida de milhões de pessoas, que é a falta desse bem precioso. E nesse tipo de fazenda vertical, o uso de água é apenas de 5% do uso da água atual. O pesticida, que é um grande debate, né, do envenenamento humano, dessas porcarias que a gente compra e come todo dia, de agrotóxico, é zero na produção vertical. Então você só tem vantagem, e ainda com custo menor em escala de produção. Então significa dizer que nós estamos correndo o risco na competitividade global do próprio país, em não olhando para a tecnologia, em não olhando para a disrupção, em não olhando para a inovação, de novo, em berço esplêndido, né? Ver daqui a pouco Israel com o kibbutz dele lá, né? Liderando o tema de verticalização de produção. Olhando, por exemplo, para favelas, para a periferia, onde a produção de alimento poderá ser feita local, diminuindo o custo logístico. Quer dizer, será que na campanha política que está aí, seja no nível local, nacional, ninguém fala disso? Então, essas temáticas que nos provocam e até nos incomodam muito, é parte das visões que a gente procura ter. Hoje, particularmente, é um dia de muita felicidade para mim, porque estabeleci um elo de amizade com o Reinaldo Gama, pelo qual eu tenho uma admiração incrível. Os senhores que são da maior parte aqui, quem é de tecnologia ou ligado à tecnologia, levanta a mão aqui. Maravilha. Quem é da área de investimento, levanta aqui, o funding, etc. Tem aqui, tem lá atrás. Obrigado. O Reinaldo, ele convive muito fortemente, é uma referência nesses dois mundos, porque o Reinaldo foi o grande case ali do Cubo do Itaú, né? Quando o próprio setor financeiro, que é muito tradicional e muito lucrativo no Brasil, como nós sabemos, ficou olhando também para o tamanho da disrupção que vinha na onda dele, das fintechs, etc. e tal, e precisou também acordar. Então alguém chacoalhou e fez acontecer nesse setor. Depois o Bradesco criou lá o InovaBrá, tem uma série de outras inovações, né, que vieram a partir do case que o Reinaldo pilotou lá no Cubo do Itaú. Essa amizade se estabeleceu pouco antes da pandemia, né, Reinaldo? A gente bateu um papo mais sério, mais aprofundado, de que precisava compreender Brasília como foco da política pública nacional para a discussão dos grandes temas globais. E eu te agradeço demais, porque desde aquela época você teve essa sensibilidade de olhar para isso, de dizer, cara, me explica melhor. Aí nós fizemos na época uma agenda para ele aqui, entusiasmamos em começar essa agenda através da grande temática que é o agro, né? Mas podendo falar hoje de fusão nuclear na área de transição energética, hidrogênio verde, qualquer tema de grande disrupção no mundo, a Singularity está não só atenta, como ela provoca o nascimento do próprio tsunami, de alguma maneira, né? Porque ela está pensando muitas décadas na frente, muitas décadas. No caso da Singularity University, focar em projetos que alterem o mínimo de 1 bilhão de vidas, faz com que ela naturalmente crie e, de alguma maneira, induza o processo de transformação humana, né? O processo de transformação produtiva, o processo de transformação da tecnologia e das inovações. Esse é um peso e uma responsabilidade que eles estão buscando cada vez mais olhar dentro desse futurismo com aquilo que eu lá no meu blog tenho cuidado. Ele me dá o prazer de ser um leitor meu também, no blog do Correio Brasiliense. O Futuro Já Começou, aonde eu procuro me posicionar como humanista digital, aonde, através do Iluminando, nós estamos tentando antecipar a discussão em relação aos impactos das transformações. Como é que isso impacta a vida humana, como é que isso impacta a sociedade de uma maneira geral, né? Reinaldo veio aqui, nós preparamos, então, para fazer um grande evento aqui em Brasília, que seria o evento mais disruptivo já realizado sobre o futuro do agro. Preparamos tudo, buscamos, inclusive, patrocinador, fechamos com o CICB, e aí veio a surpresinha da vida chamada pandemia, né? Dá uma ré, tenta recuperar o dinheirinho que já tinha gasto lá, devolve para o patrocinador, dói, né? Não é fácil, né? E aí passou 2 anos,
vivi uma etapa junto com ele, assim, acompanhando de longe, que ele tinha na época o Learning Village, um projeto extremamente interessante de posicionar a Singularity no Brasil, em 4 setores que eles entendem, que ele vai falar, quando olham para o Brasil, eles veem com maior potencial. Eu não vou dar spoiler aqui para ele, né? Deixa para você, Reinaldo. Né? Mas nós não tivemos condições de fazer aquilo, mas eles fizeram em São Paulo, se instalaram no Brasil, estruturaram a presença da Singularity aqui de uma maneira fantástica e que só cresceu de lá para cá. Ele vai contar também um pouquinho de quem é a Singularity hoje no país. Como pensa globalmente, o que ela enxerga em relação ao Brasil, em que ponto que está, e nós estamos trabalhando agora na agenda dessa vinda dele, não apenas para esse happy hour, mas para uma agenda muito estruturada de interlocução governamental, empresarial. Já fizemos várias reuniões e amanhã teremos outras várias, para poder conversar sobre a viabilidade de se trazer um debate, uma grande discussão, sim, de novo, para o futuro do agro, futuro da alimentação, através de um evento no segundo semestre, ou pelo menos segundo trimestre do ano que vem. Né? Então, esse arranjo não seria possível de se organizar sem o privilégio da presença de cada um dos senhores. Né? Eu agradeço demais cada um dos membros da diretoria que se empenhou, desde já eu agradeço, para convidá-los. Observem que no evento anterior nós abrimos inscrição e a tendência nossa é não fazer isso, é convidar só quem a gente acha que merece estar aqui. E aqui, Reinaldo, nós estamos com um nível de representatividade do foco empresarial, de inovação, de empreendedorismo, de empresas, de grupos empresariais com presença nacional. Estou vendo aqui o Grupo COI, estou vendo a Plano, estou vendo empresas que têm uma atuação como a Memora, né? Estou vendo aqui, já não é Telemicro, né? Eu tenho que me atualizar. A TIV, né? Temos aqui empresários, por exemplo, também do Vale do Silício do Canadá, como é a ForVR aqui do Edelon, né? Que está aqui num projeto grande também, ligado a isso. Então tem muita gente aqui representativa. O Gabriel, que no mundo dele também é um protagonista nacional, um dos líderes no país na área de brindes, né? E cada vez com mais inovação. A Tainá, que é um destaque, vamos ser companheiros de palestra lá no Blockchain Rio Festival, né? Em setembro, porque ela é um case aí a mídia nacional persegue ela do que essa senhorita conseguiu fazer em relação à sustentabilidade do campo, à agricultura orgânica, tudo baseado em criptomoeda e mais do que tudo isso, baseado na credibilidade dela. Né? Nós temos aqui uma presença importantíssima também. Eu estou mencionando alguns nomes, podem me falhar alguns, né? Mas aqui a Elvira Cruvinel, que representa a Universidade do Banco Central, Reinaldo, que está aqui também, que é importante a gente depois dar uma palavrinha. O Djalma, aqui do TechSoft, o nosso vice-presidente Fônia, que é o presidente da BIPT, que é a maior entidade do setor dos institutos, dos ICTIs, né, do Brasil, quer dizer, aqui congrega nacionalmente, né, todos os institutos de tecnologia, e nos dá a honra de ser um dos fundadores e vice aqui também. As universidades, nós temos aqui a Católica, o Projeção, o IESB, falta alguma, acho que tem o DF, deve estar aqui também. Temos aqui o Leonardo e o Gustavo, que nos honram muito também com a presença deles, porque representam, você ouviu ainda agora na reunião do nosso, no Ministério da Agricultura, né, falar muito sobre biotic. Né? Vocês foram muito bem, qualitativamente bem citados lá no mapa, né? E estão fazendo um trabalho incrível de um projeto que há 20 anos enterrado aí, finalmente conseguiram criar um fundo, né? Tem um VGV absurdo vindo aí, com foco imobiliário, mas também com foco de atratividade empresarial, premiando a cidade ou reconhecendo a cidade como não um ecossistema, mas como é que chama isso? Um bioma, né, de inovação e tecnologia. Me perdoem aqueles que eu não consegui mencionar aqui, mas eu quero que você hoje fique à vontade para contar para a gente um pouco sobre a Singularity, né, o que a gente pode esperar de uma visão da empresa a nível global, a nível Brasil, e particularmente o teu olhar, pelo pouco que você ainda conhece, mas o que já foi possível perceber aqui em Brasília. Senhoras e senhores, me ajudem a receber com todo carinho em nossa cidade, Reinaldo Gama. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, agradecer vocês, agradecer as palavras. Eu falei que eu vou levar o Gilberto todo lugar que eu for, porque ele me apresenta muito bem. Mas eu queria dizer para vocês caíram em fake news aqui, porque eu não sou palestrante. O Gilberto, que é muito generoso, eu
sou um executivo, sou empreendedor, sou entusiasta, eu dou palco para quem sabe falar, mas obviamente que às vezes a gente a gente se arrisca um pouco aqui. E acho que a ideia de falar aqui para vocês é falar um pouco da Singularity, falar um pouquinho das coisas que a gente pensa, enfim, um pouco dos conceitos da Singularity, do que eu vim fazer aqui, né? E eu normalmente eu peco pelo meu sincericídio aqui, meu time fala muito isso. Mas eu estava comentando com o Gilberto hoje, a gente teve uma agenda super produtiva, super legal, enfim. Mas antes disso, né, quando eu vou falar com os meus sócios lá na Singularity, é muito triste quando eu falo que eu venho para Brasília, você vê o cabelo arrepiar lá mas Reinaldo, o que você vai fazer lá? Putz, esse ano é um ano complicado para você ir lá, Singularity e tudo mais. Isso é muito triste para a gente, como brasileiro aqui, a gente ver essa nossa imagem, né? Ver a imagem que chega, né? que chega lá para a Singularity, que chega... É muito triste eu, como brasileiro, ver isso, que ter que justificar. E eu fico muito feliz da agenda que eu tive hoje. Eu saio, hoje foi o primeiro dia, eu cheguei aqui por volta de 11 horas e a gente teve uma agenda intensa até agora. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder tomar uma lá e acho que isso é o mais importante, não é vocês me escutarem, mas é a nossa troca aqui, porque eu fiquei muito surpreso com o que eu vi hoje de Brasília, com as conversas que eu tive, além da agenda política, uma agenda de Brasil, uma agenda de empreendedorismo, uma agenda de gente que está fazendo coisas muito legais. Então agradeço o Gilberto pelas conexões e saio daqui muito entusiasmado. Falando um pouco da Singularity, a gente gosta muito disso, né? O Peter Diamandis, pode passar por gentileza, o Peter Diamandis, que é o nosso fundador, ele tem um livro chamado Abundance, né? Ele é o livro mais famoso dele, Abundância. A Singularity foi fundada em 2008 pelo Ray Kurzweil e pelo Peter, e a Singularity ela tem um olhar muito positivo quando se fala de tecnologia, né? Muito positivo. O Peter costuma dizer que ele vê sempre pelo copo meio cheio. E quem teve a oportunidade de ler o livro, né, Abundância, ele é meio assustador, mas ele tem uma mensagem de que a gente está vivendo, né, um período de abundância, que a gente sai da escassez e a gente está indo para a abundância. Isso em diversos sentidos e a tecnologia traz isso. Pode passar, por gentileza? E a comunidade global hoje da Singularity, né, a Singularity hoje tem mais de 400 mil pessoas treinadas, são mais de 60 startups que saíram. E aqui eu estou falando de startups unicórnios, tá? Se você pegar todo o nosso investimento, passam de 60 startups, é uma comunidade de 280 mil membros e mais de 6 mil de iniciativas de impacto. E eu vou ficar pedindo para ele aqui, coitado, pode passar. E eu tenho o orgulho, né, e o prazer, a HSM, para quem não conhece, a HSM é uma plataforma de educação corporativa, a gente completa esse ano 35 anos de história. A gente está dentro da Ânima Educação. Hoje a Ânima é um dos maiores conglomerados educacionais do país, são 400 mil alunos, mais de 27 instituições, a gente cobre aí 75% do território nacional. E é uma parceria, né, estratégica entre a HSM e a Singularity, e eu tenho o prazer de presidir as duas instituições hoje. É uma joint venture. Hoje são 8 ao redor do mundo, e a gente tem o prazer de representar o Cone Sul, a América do Sul, no Brasil. Então hoje a gente representa toda a América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, enfim. E é legal porque eles escolheram o Brasil. E porque eles escolheram o Brasil é porque eles viram o potencial. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. De que tipo de potencial pode passar? De que tipo de potencial pode passar? Esse aqui pode passar, que é o primeiro country partner. Quais são os potenciais que eles viram na gente? Esse é um dos motivos que eu estou aqui. Quando a Singularity foi estudar Brasil, quando a gente começou com as conversas, e foram longas conversas, Singularity, de novo, só tem 8 representantes ao redor do mundo. Singularity, de novo, para quem não conhece, foi eleita por diversas vezes a top escola boutique de inovação no mundo. Ela está sediada lá na NASA, no Vale do Silício. E eles fizeram estudos de, poxa, por que Brasil? Por que ir para o Brasil, né? E olharam forças e fraquezas aqui, ou desafios ou oportunidades, né?
E dentro das forças, a gente vê o agro e o meio ambiente. E esse é um dos motivos que eu estou aqui hoje. Estou em Brasília e minhas conversas com o Gilberto começaram assim, para a gente tentar trazer aqui, e aquela conversa que eu tive quando eu tive que justificar por que eu estava vindo para cá, o que eu ia vir fazer para cá, é mostrar que, de fato, o Brasil tem uma agenda muito positiva, uma agenda muito interessante, que a gente tem que mostrar, levar para o mundo essa agenda de agro. Eu estava discutindo com algumas pessoas hoje, né, e aqui não é para a gente sentar e ensinar, aqui é para a gente ensinar. E, obviamente, a gente trazer cases do mundo, trazerem inovações, inspirações ao redor do mundo, mas para mostrar que coisas que estão se falando em outros lugares do mundo, a gente já fala aqui há muito tempo. A gente tem cases muito interessantes, a gente tem números muito interessantes e a gente precisa levar essa agenda. E esse aqui é o desafio da gente montar o primeiro evento de agro da Singularity no mundo e que seja aqui em Brasília. Também isso é muito interessante, porque eu sou sempre questionado, Reinaldo, mas por que não em São Paulo? Porque também a gente precisa sair dessa agenda de São Paulo, a gente precisa começar a trazer essa... se a gente quer impactar 1 bilhão de pessoas, a gente precisa trazer isso um pouco. Então, essa é um pouco da nossa agenda aqui no Brasil. Pode passar? E eu vou passar muito breve aqui, muito rápido, um pouco dos conceitos da Singularity, né? O que a Singularity discute muito, né? A Singularity, muito se fala de disrupção, muito se fala de inovação. E o que a Singularity costuma sempre dizer é que inovação é você sempre melhorar aquilo que já existe. E o que a gente vê ao redor do mundo é que muitas das empresas que a gente conversa, elas são inovadoras. Elas sempre estão melhorando aquilo que elas têm. O grande ponto é a disrupção. É você criar, tornar algo que é muito bom obsoleto. E eu posso usar aqui N exemplos que vocês aqui no grupo super sênior, já devem ter visto em N palestras, em N seminários, em N exemplos aqui, N vídeos, que são os exemplos que a gente tem, mas eu gosto de usar muito o exemplo aqui da Apple. Por quê? Porque normalmente a disrupção normalmente não, mais de 90% da disrupção, não vem da nossa indústria, ela vem de outra indústria. E eu gosto de usar muito o exemplo da Apple, porque a Nokia, ela era uma empresa de dezenas de bilhões de dólares e era a empresa mais inovadora, com mais capital, com mais recursos, com mais capital intelectual. Só que ela não conseguiu se disruptar. Ela tinha inventado o telefone, né, que eles chamam the glass phone, o telefone de vidro, muito antes da Apple. Só que não pegou. Não foi para frente. Não foi para frente porque os clientes reclamaram que faltava teclado no telefone. E ela deu um passo para trás e ela continuou inovando nos teclados, ela continuou inovando nas tecnologias e ela, em 3 anos e meio, ela praticamente foi extinta do mercado com uma empresa que não era do setor dela. Ela não olhava isso. E a Singularity, ela puxa muito isso. O seu setor hoje, quem que você não está vendo, que vai te disruptar? Ou será que a gente vai ter o primeiro caso que a disrupção venha do próprio setor? E isso é muito importante, porque a gente no moedor de carne, né, no dia a dia, a gente não consegue olhar para a disrupção. A gente consegue olhar para a inovação. A gente consegue olhar para melhorar aquilo que existe, para ganhar eficiência, para ter um produto melhor, para trazer, enfim, eficiência de custo, eficiência de receita, para estar em outros pontos, para trazer uma feature nova. Mas a disrupção, ela é muito difícil, porque é muito difícil a gente pensar em algo que vai matar a nossa indústria. Porque a gente normalmente é muito apaixonado pela nossa indústria e a gente acredita muito naquilo que a gente faz. Então, essa é uma das provocações, e de novo, gente, eu não sou palestrante, tem experts na Singularity que falam isso muito bem, mas esses são conceitos que a gente gosta de trazer muito. E tem um outro conceito que a gente gosta de trazer bastante, que é um framework que o Peter trouxe há muitos anos, que é os 6Ds. A gente fala muito dos 6Ds. Pode passar? E o que é os 6Ds? Os 6Ds, eu gosto desse conceito para você justamente entender onde é que está a sua indústria. Então a gente pega aqui um exemplo da câmera digital, né? Primeiro você digitaliza. Primeiro você torna aquilo digital.
pode falar da câmera digital, você pode falar de vídeos, você pode falar enfim, de N coisas, mas esse é o primeiro passo, a digitalização. O segundo passo é a decepção. Então, quem não se lembra quando, né, teve lá a câmera digital, falou, puxa, mas vou ficar olhando aqui nesse visorzinho aqui, eu gosto de revelar, eu gosto de ter ali, isso aqui não vai para frente, isso aqui esquece. É a decepção. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, principalmente aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos menos, tá? Mas da decepção dos assistentes virtuais. A Siri, a Alexa. É meio esquisito, né, hoje a gente falar ali, parece que, cara, às vezes vem uma resposta meio truncada, às vezes ela não entende muito bem. Eu lembro muito bem quando eu fui pro Vale do Silício e eu voltei meados de 2009, 2010, e eu voltei falando para um amigo sobre o Uber. Eu falei, cara, descobriu que tem um negócio lá que está rolando nos Estados Unidos, chamado Uber, impressionante, você pede pelo seu celular, e uma pessoa comum, ela vem e te pega. Eu falei, Reinaldo, você acha que isso vai dar certo no Brasil? Sinceramente, você vai entrar num carro de desconhecido, ou pior, você vai pegar teu carro e vai ficar andando aí e pegando desconhecido na rua? Cara, sequestro relâmpago, vai ter roubo, vai ser uma loucura isso aqui. E, obviamente, a gente está num momento diferente por conta da pandemia, mas pré-pandemia, um dos mercados que mais crescia da Uber no mundo é o Brasil. Foi o Brasil. Então tem essa fase da decepção, que é aquela fase que você não entende muito bem para onde está indo, está meio esquisito, a tecnologia ainda não está. Mas esse é o grande ponto. É quando você sai da decepção e vai para a disrupção. Esse ponto de mudança é onde, de fato, a mágica acontece. Que aí vem a disrupção, e aí vem a desmaterialização. O que é desmaterialização? Ela vai ficando menor, ela vai ganhando, né, ela vai, se você pegar, né, agora os iPhones estão crescendo, né, mas se você pegar as máquinas, né, ela chegou até, hoje você pega isso aqui é uma máquina tão potente quanto aquele canhãozão que a gente tinha. É um negocinho desse tamanho, é mínimo, né? Depois você tem a desmonetização, ou seja, vai ficando cada vez mais barato. Você vai vendo isso e até você atingir o topo, que é a democratização, que é o acesso, que é a escala, é ganhar escala. Então, eu gosto muito desse framework, e de novo eu estou passando aqui muito rápido, primeiro porque, de novo, eu não sou um expert aqui no tema, mas são conceitos que eu queria trazer para vocês, e outro que eu estou com sede, mas eu queria trazer para vocês aqui um pouco, para você tentar entender a que ponto que você está, que tecnologia que você está enxergando hoje, onde que ela está? Ela está na decepção, ela já está na desmaterialização, ela já está na democratização, tem que partir para outra, ou ela ainda precisa ser digitalizada? Isso é um negócio super bacana de trazer para vocês olharem e se perguntar. E aí, obviamente, que eu quero passar, pode passar? Eu quero passar aqui que a Singularity, ela traz muito isso, pode passar, de pensamento linear e pensamento exponencial. Esse é um conceito eu brinco que a gente acabou de rodar um programa em Campos do Jordão, é o Executive Program, é o nosso programa carro-chefe para 75 C-Levels, e eu falo que se você anotar quantas vezes a palavra exponencial aparece, é impressionante o quanto você de fato tem ali. A gente gosta muito dessa palavra, porque você pensar, a era do pensamento linear, ela acabou. E tem exemplos muito importantes, mas vou usar aqui alguns, na verdade um que eu acho super emblemático. Você levou mais ou menos 7 anos e alguns bilhões de dólares para você decodificar 1% do DNA humano. Se você pensasse, né, de forma linear, você levaria mais 100 anos, 99 anos para decodificar o resto. Na verdade, se levou 6 anos para você decodificar os 99% e menos do que se decodificou o 1%. Esse é o pensamento exponencial. E aqui a gente gosta muito de falar de empresas lineares e organizações exponenciais. E obviamente que vocês já viram muito disso, mas a gente quer trazer esse conceito que é muito difícil e que a gente vê cada vez mais nas empresas quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala de propósito massivo transformador. E a gente fala muito disso na Singularity. Qual que é o seu propósito massivo transformador?
para que de fato a tua empresa existe, aonde que você está, qual que é o teu poder de escala. As pessoas hoje elas estão muito interessadas nisso, a gente vê, a gente trata com muitos RHs. Qual que é seu apetite ao risco? Quanto de diversidade você tem na sua empresa? O quanto você está disposto a levar isso para inovar? Então, esses são algumas das características que a gente gosta de falar de inovação aberta, de pensamento estratégico, de experimentação. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no almoço que eu falei, puxa, vamos experimentar isso aqui? Eu não sei se eu vou te dar dinheiro agora, se a gente tem um fundo de investimento, mas antes vamos experimentar para ver se tem fit ou não com a HSM, com a Singularity. O quanto você está experimentando, o quanto a sua empresa está experimentando, o quanto os funcionários estão experimentando, o quanto você está tratando criatividade na sua empresa. A gente gosta muito de falar disso, de criatividade. O quanto você está estimulando criatividade dentro da sua empresa. Porque é da criatividade que vem a disrupção. É o cara que não está na tua indústria, que não conhece nada da tua indústria. E hoje foi muito interessante, porque hoje eu conheci muitas pessoas do agro que não são do agro. E isso é bacana. Foi muito interessante, porque eu vim para a Singularity e eu nunca fui de educação. Eu fui sempre de mercado financeiro. E eu lembro quando eu fui conversar com o presidente do conselho e eu falei, né, tem aquela famosa pergunta, por que você acha que você é o cara? E eu falei, eu acho que eu não sou o cara, eu acho que vocês são completamente malucos. Eu nunca fui de educação e eles falaram assim, puxa, exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma pessoa de fora da indústria. O quanto você está olhando para fora da tua indústria para trazer inovação? O quanto você está contratando pessoas do mesmo setor o tempo inteiro? Pô, você é de uma indústria pesada? Pega alguém de serviço, pega alguém de educação. Óbvio que não são todas as cadeiras, não são todas as posições, né? Não posso ser médico, né? Não posso fazer uma cirurgia, né? Mas, obviamente que você olhar e trazer isso para dentro da sua empresa é super importante. Pode passar. E falando de educação, e a gente gosta muito de falar disso, né? Qual que é o seu moonshot? Né? O que você está olhando? E aí, eu quero deixar, obviamente, para perguntas e a gente, de novo, trocar aqui. Eu não tenho... eu gosto muito mais da conversa e da troca do que propriamente ficar aqui explanando. Mas a gente gosta muito disso e o Peter Diamandis ele fala muito, né? Que o melhor jeito de se tornar um bilionário é ajudar 1 bilhão de pessoas. Esse é o propósito massivo transformador da Singularity, esse é o moonshot da Singularity. E eu queria deixar para vocês, e obviamente abrir aqui para perguntas, para a gente trocar, quem quiser trocar aqui, fazer pergunta aberta. Qual que é o seu propósito massivo transformador? O que você quer impactar? Como você quer impactar? Qual que é o seu propósito? Hoje o meu propósito aqui é de fato, a minha agenda aqui é levar um Brasil diferente. E eu tô aqui, eu saio daqui muito feliz hoje, com um grupo tão bacana e das conversas que eu tive. E eu espero poder contar com vocês. Quem sabe vocês estão presenciando aqui, a hora que a gente tiver um evento enorme, um evento que vai entrar na agenda, vocês falam, puxa, eu lembro do Reinaldo falando isso, eu lembro do Gilberto falando disso. Lá atrás, quando eu entrei hoje no Ministério da Agricultura, né, no MAPA, né? Vocês adoram siglas aqui, eu já percebi também que tem um monte de sigla aqui. Eu fico perdido o tempo, mas tem o MAPA. Foi muito engraçado, porque a menina falou, você tem cadastro aqui? Eu falei assim, olha, eu já vinha há muito tempo aqui, era um outro planeta. Ela falou, olha, você veio aqui, eu dei meu CPF, medo dessas coisas também, né? Dei meu CPF, você veio aqui dia 27 de outubro de 2019, às 10h49 da manhã. E eu fiquei pensando numa coisa que a gente fala bastante também na Singularity, né? Gerar impacto leva tempo. Não é fácil. A gente estava com tudo pronto, a gente estava com patrocínio, a gente estava com local, a gente tinha um evento, e aí vem um negócio chamado Covid, que ninguém sabia o que era. Ainda, eu acho que vai ser muito interessante, daqui uns 10 anos, 15 anos, vão descobrir que quem tomava mais suco de laranja tinha menos propensão. Acho que a gente ainda não entende nada desse negócio. Eu acho que daqui 10 anos a gente vai entender o que foi esse negócio, que quem tinha mais exposição a alguma coisa tinha mais propensão. Mas a gente tem, né? Eu também costumo brincar muito, né? A gente está vivendo a era do ineditismo, e a gente precisa entender que os gurus e os especialistas
não tem especialista para isso que a gente está vivendo. Não tem especialista em coisa inédita. Se é inédito, é muito difícil você. Então, o que a gente tem é tentar entender e tentar criar para 2 meses, para 3 meses. As coisas estão muito perecíveis, né? As certezas elas estão cada vez mais... tudo isso que eu estou falando para vocês, elas podem virar totalmente bullshit em 3 meses, 2 meses. Tá tudo muito perecível. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Eu gosto de uma palavra do Murilo Gun que ele fala: toda vez que você vai ver alguma representação do mundo que a gente está vendo hoje, vão falar, não, o mundo está em transformação, são sempre aquelas luzes muito rápidas, sempre uma imagem muito frenética, né? E é isso, a gente está vivendo esse mundo frenético. E eu falei mais do que eu gostaria aqui, mas eu vou ter o prazer de responder perguntas aqui ou depois aqui enquanto a gente está tomando uma, então eu vou deixar aberto aqui, gente. Muito obrigado e espero falar com vocês aqui. Deixar aberto aqui, Gilberto. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Senta aqui um pouquinho. Bora. Vamos lá. Vou dar início aqui a perguntas. Pode levantar a mão e dirigir diretamente. Bom, meu nome é Ederlon, eu venho do Canadá, eu moro ali no Vale do Silício Canadense. E existe um programa do governo canadense exatamente para incentivar as startups e tecnologia e tudo mais. Minha esposa participou de um grupo de 40 pessoas. O que pode trazer para o Canadá em tecnologia dos próximos 20 anos? Bom, onde eu quero perguntar. O que você vê exatamente esse investimento e essa busca do governo brasileiro exatamente trazendo as novas tecnologias e incentivando as startups? Eu acho que falta muito, sendo bem franco, né? Eu acho que quando você vê, e é impressionante, o Canadá, eu tenho alguns amigos que estão morando lá com visto, com bolsa, justamente por esse programa. E obviamente que isso, de novo, traz diversidade, traz inovação e traz a disrupção para o país. Eu acho que a gente está muito aquém. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa fazer, e eu acho que esse é muitas das conversas que eu tive hoje, primeiro a gente precisa falar que a gente tem aqui. Eu acho que a gente está precisando... Eu vou usar uns termos extremamente chulo aqui, gente, mas eu tinha um diretor, muitos anos atrás, que ele falava assim, Reinaldo, você já viu o ovo de pato? A gente está falando de agricultor, ovo de pato? Já comeu ovo de pato? Putz, nunca comi. Cara, o ovo de pato é 10 vezes maior, ele é 10 vezes mais nutritivo, mas você não vê. Você vê ovo de galinha porque ela cacareja. Ela cacareja muito mais para soltar um ovinho desse tamanho aqui. Ela faz um escândalo. O pato não, ele bota o ovinho lá e fica na... Eu acho que falta a gente levar um pouco do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que tem coisa muito boa, mas, de novo, acho que está muito aquém. Acho que a gente precisa mais de iniciativas, a gente tem visto... Né, agora a gente vai entrar numa onda de... A gente viu um excesso de capital. Eu acho que agora... A maturidade, hoje também a gente tem um fundo, a Anima Ventures, a gente tem um fundo hoje de 150 milhões de reais, a gente via valuations, né, 15 vezes o EBITDA, 20 vezes o EBITDA, e acho que agora a gente está num momento mais maduro e que a gente vai precisar desse tipo de incentivo. Então acho que a gente está aquém. Eu acho que essa iniciativa, por exemplo, do Canadá, ela é maravilhosa, de trazer gente ao redor do mundo que queira lá, que tem um programa estruturado, que você vem com uma ideia e, de novo, não bota 10 milhões de dólares. Cara, tá aqui, eu vou te dar um auxílio residência, eu vou te dar um visto, eu vou te dar um... Putz, isso é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas elas precisam só disso, elas precisam... O empreendedor, às vezes, e eu converso com... Né, a gente fala muito disso, né, que se você hoje pegar a quantidade de startups que tem e a sobrevida que elas estão, hoje está muito difícil, né? O caixa está um negócio muito difícil você manter caixa, né? O que eu vi de fundo de investimento botar nas startups para aliviar o caixa, porque de fato, então eu acho que faltam mais iniciativas estruturadas como essa, e olhando o Brasil inteiro, e olhando até regiões. Poxa, de novo, uma iniciativa dessa aqui em Brasília, uma iniciativa
enfim, no Nordeste, a gente pegar em coisas, a gente olhar e sair do eixo Rio-São Paulo, porque tem muita coisa boa. Então, eu de fato, acho que a gente está muito aquém, e acho que falta agora a gente mostrar, para a gente começar a ter alguma coisa, e falta a gente mostrar um pouco para o mundo, cacarejar coisas boas. Acho que o Brasil, ele é um polo, quando você olha de América Latina, não é à toa que, se você pegar de Venture Capital, a grande maioria dos investimentos são feitos aqui nas nossas startups. Então tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa bacana, mas falta um plano estruturado, e eu acredito muito nisso. E foi ótimo você citar o Canadá, acho que é um belo exemplo a estudar e tentar criar. Ali no fundo, por favor, passa lá para o Frederico. Vamos criar essa dinâmica entre nós aqui. Boa noite, tudo bem, Reinaldo? Tudo bom. Boa noite a todos. Nas últimas semanas, nós vimos aí inúmeras startups promovendo demissões em massa. Né? Só um minutinho, se identifica, por favor, teu nome. Frederico Freitas, da área de Head de Operações da H2 Verde, uma empresa de transição energética. Então, vamos lá. Nas últimas semanas, nós assistimos aí inúmeras startups promovendo ondas e ondas de demissões. Né? E quando você formulava a sua resposta, você falava exatamente de um certo grau de maturidade. De fato, o tempo de capital farto e abundante, pela realidade econômica que estamos vivendo, uma guerra na Europa, enfim, isso tende a ficar um pouco complexo. Com certeza. Na sua visão, como o ambiente de startup no Brasil pode atingir essa maturidade e vencer esse obstáculo que aparentemente está à nossa frente? Muito legal essa pergunta, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma carta aberta da Y Combinator. A Y Combinator é uma das maiores aceleradoras do mundo. Enfim, capital incrível. Eles soltaram uma carta aberta para justamente, em resumo, apertem os cintos. Startups, apertem os cintos. E, na verdade, gente, sendo bem franco, não são só as startups que têm que apertar os cintos. Né? A gente vive um momento muito complexo, né, de alta de juros, de alta de inflação mundial, né? Bolsas, enfim, sofrendo. Pega a Magazine Luiza, mais 70% de perda aí, enfim. Então, é um momento muito, muito complexo, mas eu acho que é um momento de muita oportunidade. E, de novo, não é para ser blasé, não, né? É porque de fato é. E quando eu digo, eu acho que a gente já está na maturidade, eu vejo nas conversas hoje, quando o empreendedor, né, chega até a gente pelo fundo, esse cara, quando ele vai pensar, antes eu via startups pedindo assim, olha, meu valuation é 100 milhões, eu preciso de 25 milhões. Cara, 25% aqui do meu... Putz, mas o que você vai fazer com 25 milhões, cara? Não, eu vou fazer isso aqui. Putz, hoje eu vejo o cara pedindo assim, olha, meu valuation é 50 e eu tô querendo 10, 8 para mexer nisso aqui, segurar aqui, contratar menos aqui, escalar aqui. Então eu acho que essa visão de caixa, essa visão mais estruturada de como utilizar, acho que ela vai melhorar cada vez mais. E obviamente que os fundos, as empresas, acho que é um momento muito, de novo, não é puxando sardinha para o meu lado, não, é um momento muito incrível dos corporate venture capitals. Eu acho que os corporate venture capitals, com investimento estratégico, ajudando as startups a se escalarem, de novo, o venture capital, ele injeta o dinheiro ali. Eu estou sendo super simplista, tá, gente? Depois a gente pode discutir, mas de uma forma muito simplista, ele injeta o capital ali e para a startup escalar. Quando você fala do corporate venture capital, ela injeta um dinheiro menor, mas ela vê sinergia para ajudar na escala. Seja contratando, seja apresentando, seja, né, pegando clientes ali como grandes compradores, grandes fornecedores. Então eu acho que é um momento muito bacana e eu acho que a gente vai ver sim, de novo, não só das startups, mas um momento de segurar, de apertar os cintos. E essa maturidade eu já tenho visto já nos discursos e tudo mais. Vamos ver, acho que a onda ainda vai vir muito mais ainda de demissão, e acho que não vai ser somente das startups, acho que a gente vai presenciar uma turbulência, mas enfim, nada que eu acho que a gente não passe, não supere, e não tenha uma perspectiva bem positiva. Eu aqui sou
super otimista em relação a isso, tá, gente? Eu acho que a gente vive um momento bem bacana de entrar, de conversas e dos setores se ajudando. Tem uma pergunta aqui? Queria agradecer o Gilberto, parabenizar pelo evento, agradecer obrigado. ao Reinaldo pela palestra. Meu nome é Gustavo, e eu falo aqui em nome até do governo do Distrito Federal. A gente está fazendo desenvolvimento ali do Parque Tecnológico de Brasília, o Biotic, que tem tudo a ver com isso que você falou, em relação principalmente à parte bio, né? E de antemão a gente queria até fazer um convite a vocês, não sei como é que está a sua agenda essa semana, mas se pudesse amanhã fazer uma visita lá para nós, para a gente mostrar o projeto. De fato, é uma lei antiga aqui no Distrito Federal, a lei do Parque Tecnológico, e a gente, você falou do ovo, e nós estamos conseguindo colocar o ovo de pé. Esse projeto é um projeto que, de fato, vai mudar a matriz econômica do Distrito Federal. Lançamos um fundo imobiliário, e estamos caminhando agora para lançar um FIP também. E essa parte educacional muito nos interessa. Nós temos conversado com vários grupos, mundo afora. No próprio evento de vocês, eu acho que o Biotic pode ser um braço. Queria colocar à disposição para a gente fazer uma parte dele lá junto conosco. Fizemos um evento agro na sexta-feira passada, e uma participação fantástica. O nosso quadrilátero, o agro é muito forte, por incrível que pareça. Não é só uma cidade de serviço público. E a gente queria fazer essa aproximação, agradecer o Gilberto, aqui vários companheiros aqui que acompanham essa história. E nós estamos acreditando que nos próximos anos vai ter um final feliz, de acordo com a estruturação de todo o projeto que foi feito, né? Como é que você vê essa parte educacional no Distrito Federal? Nós temos aqui a Católica, que está fazendo um trabalho bem bacana na parte bio, né? A própria UNB, eu sou oriundo de lá, em que pese a UNB, eu até posso, por fazer parte, criticar por não dar a pesquisa não se tornar tão prática. Esse é um desafio que a gente precisa, aqui em Brasília, na parte da Universidade de Brasília, tornar mais real. E eu creio que o case da Católica, não sei se você tem acompanhado, eles torna a pesquisa mais prática. Como é que você vê esse sistema educacional, se é que você conhece, e essa aproximação aqui no Distrito Federal, que muito nos interessa como governo, tá? Eu falo como governo. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Primeiro, vai ter Só para registrar que o professor Wesley, da Universidade Católica, que é cadeira de tecnologia, está aqui, nos honra com a presença também. E a Católica, junto com o GForte, são as 7 entidades do setor. Está aqui o presidente Caldas, está aqui o presidente Paulo Foina, o próprio Iluminante e mais 4 outras entidades, congrega o grupo GForte, que assinou com a Universidade Católica uma parceria em relação à nossa demanda de formação, né, de mão de obra para o setor, que é uma carência, todos sabem, né, muito grande, e está indo para além disso, né, presidente? Está indo para além disso. Tem sido realmente um trabalho maravilhoso. E agradecer a toda a disponibilidade. Amanhã eu não vou conseguir levar, porque a agenda do homem está uma loucura. E ele tem que sair um pouco cedo para São Paulo. Mas está dito sobre Biotic, não vamos marcar. Voltarei. específico. Eu vou voltar. A gente vai ter que voltar muito em breve, até por conta das conversas. Então, vai ser um prazer conhecer. Acho que eu escutei falar muito bem hoje lá no Mapa sobre a iniciativa. Então, fiquei curioso e vai ser um prazer. E, obviamente, que todo apoio aqui é importante. Eu vou tentar não generalizar, porque é muito difícil, mas quando a gente fala de academia e indústria, nunca houve uma relação, né? A academia ficou muito distante da indústria, das empresas, do mercado de trabalho. É muito interessante porque quando você vai nos Estados Unidos e uma Cisco quer fazer só para fundar em algum tema, ela pega as top 5 universidades e lança um desafio, e eles fazem o que a universidade falar, é o P&D deles. Óbvio, todas as empresas têm isso. Mas no Brasil você não vê isso, você não vê uma... de novo, não quero generalizar, porque
existem sim iniciativas, mas é ainda muito pequeno, é muito distante. Eu acho que a academia e a indústria, as empresas, o mercado de trabalho estão começando a entender isso agora. Quando eu vejo iniciativas de aceleração, de startups surgindo dentro das universidades, isso me dá uma alegria muito grande, porque é uma faísca, mas é uma aproximação, é um lugar muito importante. Então eu acho que a gente ficou muito tempo distante, e eu acho que a gente tem que levar essa provocação de novo, para a academia, para as empresas que a gente está, porque tem setores de pesquisa muito interessantes. De novo, e eu vejo cada vez mais saindo deste teórico. Ainda é muito acadêmico, ainda é muito teórico, mas eu vejo um olhar muito mais voltado para cá. Né? Muito mais voltado. Por que hoje uma HSM, só para você terem uma ideia, no primeiro semestre a gente rodou mais de 250 projetos e capacitamos 60 mil pessoas dentro de empresas, sincronamente, ou seja, eu não estou falando de cursos assíncronos, estou falando presencial, ao vivo, 60 mil pessoas. Por que tem muita demanda? Porque, primeiro, que está mudando demais, e segundo, porque a base é muito ruim. Né? A gente vê isso, a gente vê que essas discussões, elas precisam estar mais na academia. Essas discussões de inovação, de disrupção, de organizações exponenciais, de autonomia, de futuro do trabalho, de propósito, elas precisam estar mais lá. Então eu vejo que, de novo, no meu olhar mega otimista, acho que já foi muito pior, acho que a gente está num caminho, tem muito para se fazer, mas a gente precisa aproximar mais a academia das empresas, das indústrias, a gente precisa fazer mais, precisa quebrar essa barreira aqui. Acho que a gente está vendo nas aceleradoras, nessas pequenas iniciativas, mas tem que trazer mais para os espaços, para discussões como essa. Fico muito feliz de ver um professor aqui, porque é muito interessante. Quando eu faço essas palestras, quando eu estou dentro, né, eu estou nesses meios, é muito difícil você ver um professor. Você vê executivo, você vê empresário, você vê empreendedor. A gente tem que chamar mais professor para isso. Você conhece um bom professor, alguém da área acadêmica, chama para o teu evento, traz ele, aproxima. A gente precisa aproximar mais isso. Acho que isso é nosso. Eu costumo fazer muito isso porque é muito, muito ruim você não ver. Né? Ótimo, é muito legal a gente ter gente que quer fazer negócio, mas o professor ele está lá na ponta, ele está pegando ali a nossa mão de obra. Ele precisa respirar isso aqui, ele precisa entender o que a gente está conversando aqui, ele precisa linkar oportunidades. Então, acho que esse é um ponto importante. Deixa eu até aproveitar, nós tínhamos a previsão de outros representantes de outras universidades. Fora a Católica, tem mais alguém aqui? Por favor? Da UNB? Então, muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Sou Cláudio, muito obrigado. Muito legal. Alguma outra? Ok. Tem duas perguntas. Por ordem de mãos aqui, vai ser o nosso conselheiro, o Ricardo Mastales. Obrigado. Parabéns aí de novo ao Iluminante e grato aí pela oferta generosa de trazer um monte de questões aí. E quando eu até tirei uma foto que depois eu vou olhar mais para aquela questão da exponencialidade. E eu senti falta e queria dividir uma preocupação aqui com todos e contigo. Eu atuei muito tempo na área de tecnologia e hoje eu estou dedicado muito a pessoas. Né? E nesse âmbito de pessoas, a gente sabe que a pandemia acelerou demais o burnout. Por exemplo, a gente tem questões muito graves de segurança psicológica dentro das organizações. E eu vejo muito quando a gente fala da disrupção, da inovação, então a gente falar de capital, falar de tecnologia, eu vejo muito pouco as pessoas falando do humano, que está por detrás disso tudo. E eu, particularmente, os últimos 3 anos eu liderei uma empresa e a gente teve efetivamente que fazer muitos movimentos para poder ter uma sustentabilidade da inovação, da disrupção, em cima da questão da psique, em cima do humano. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco disso com a gente. É excelente, assim, e de novo, acho que eu passei rápido ali,
E, de novo, acho que fica... Mesmo eu passando rápido, o feedback fica claro para mim, porque eu acredito muito nisso. Mas quando eu falo de mais propósito, de mais criatividade, a gente está passando por questões humanas. Eu mostrei para o Gilberto, todo o programa da Singularity Executive Program, a gente começa com uma meditação. Isso é muito, muito interessante, porque você imagina que esse é um programa, só para vocês terem uma dimensão, tá, gente? Um programa que ele custa mais ou menos R$40 mil, são 3 dias. Tá? Um programa de investimento alto, para 3 dias. Então, normalmente, é o C-Level que vai da companhia, é o CEO da companhia. A primeira vez que a gente fez, e a gente falou, puxa, vamos introduzir esse negócio, antes de começar as aulas, eu falei, putz, gente, o pessoal tá vindo para o evento de tecnologia da Singularity, vamos falar que a gente está querendo abraçar a árvore, vão arrebentar, NPS vai cair. E eu acho que essa é a beleza da diversidade. Eu não sou desse lugar, estava conversando muito com... Eu estou entrando neste lugar de entender, eu sempre sou um cara muito agitado, e aí, de novo, citando o Murilo Gana, eu falo para o Murilo que a meditação me causa ansiedade. Porque eu não consigo meditar. Eu começo 5 minutos, eu já começo a pensar. Meu cérebro vai, meu Deus do céu, eu preciso resolver isso aqui, meu Deus, eu não consigo desligar. É muito difícil. Eu falei, Murilo, eu fico 10 minutos, minha perna já começa, eu falei, cara, mas é isso, a meditação não é para o cara calmo, Reinaldo. A meditação é para você. É justamente para você. E essa é a beleza da diversidade, né, de ter no meu time pessoas que são desse lugar e que insistiram, a gente levou. E aí, de novo, a gente tinha 55 executivos. Primeiro programa, tá? Eu estou falando isso em fevereiro de 2020. Eu falei, gente, ó, comprem aí 25 colchonetezinhos, porque não vão aparecer. As pessoas não vão. Imagina, CEO de empresa tal, é o CFO os caras não vão. 8 horas da manhã. Meu time comprou 25 colchonetezinhos, ia fazendo um lugar. Apareceram 42 pessoas. Isso me acendeu um sinal. As pessoas estão procurando isso. As pessoas vão para um programa como esse e elas procuram isso. E é um tema que a gente, só para você ter uma ideia, isso já foi... hoje o programa global da Singularity ela começa com meditação. E cada vez mais a gente discute isso. O humanware, a humanização disso tudo. Né? Porque, de fato, aqui... Se a gente não cuidar da gente, tudo isso que a gente está falando não vai acontecer. Então, a gente sim entende isso. Quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala muito disso. A gente tem que entender que a gente está trabalhando com uma geração que está tendo um nível de informação, de acesso, de canal muito maior que a gente. Eu vou falar uma coisa super polêmica aqui, e depois a gente pode tomar uma, porque eu também tenho as minhas críticas, eu também tenho os meus pontos, mas a gente não vive o que um menino de 14 anos vive hoje. Quando a gente fala de bullying, quando a gente fala de... A gente não vive. A gente não vive. Isso aqui exponencializa tudo. Isso aqui dá acesso a coisas muito maravilhosas, mas as coisas muito macabras. E vocês sabem disso. A gente recebe coisas aqui. Então é muito difícil a gente falar de geração mimimi, é muito difícil. Porque o que esse cara está vivendo de preocupações, é muito complicado. Então a gente precisa entender um pouco e, obviamente, trabalhar nisso. Então, eu concordo plenamente com você e obrigado, porque, obviamente, quando eu passo muito rápido ali, não dá para falar, mas a gente fala muito disso quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala um pouco disso, mas acho que preciso deixar mais explícito ali que o fator humano ele é exponencial. Bom, não é à toa que, por favor, me deem um prazer, Gilberto Namastec. Né? @Gilberto Namastec. Quem não é meu amiguinho lá, vire, tá? Os artigos estão o tempo todo nesse enfoque, você já leu, sabe? É entender isso de uma maneira pragmática mesmo. Vamos na ordem aqui, Paulo Fone, depois vai ser o senhor aí, Cláudio, e depois alguém aqui.
Alex? Não. Reinaldo, Paulo Fuena, parabéns pela apresentação. Acho que você trouxe alguns pontos importantes para a gente. Eu vou pegar uma provocação tua, porque eu sou professor. Foi, né? Só mais perto. Maravilhoso. Um A gente pouquinho. tá cheio de professor. Que coisa linda. Eu sou professor, sou executivo, sou empresário, né, fui aluno, eu sou o mais próximo que um ser humano pode chegar do inferno. Então, e aí você trouxe uma reflexão importante, que a gente precisa melhorar a universidade. A universidade brasileira está de costas para a sociedade há mais de 20 anos. Né, você tem razão. Só que ela foi criada para ser assim. E isso não é um acidente de percurso, isso é uma construção secular. Né? Ela foi criada para formar cientistas, não para formar profissionais para o mercado. Então, a universidade forma cientistas e é muito bom nisso. Perfeito. Agora, é péssima para formar profissionais para o mercado. E como eu falei, isso é intencional. E o pior é que isso não está na universidade. Isso permeia todos os níveis educacionais. Eu dei aula no ensino médio. Então, você tem uma educação hoje. Você falou do garoto aí, o que ele faz com o celular. A gente está assumindo que um garoto de 7 anos de hoje é o mesmo garoto de 7 anos de 40 anos. É inconcebível. A gente dá as mesmas sequências educacionais do ensino fundamental e ensino médio que a gente dava há 40, 50 anos, no tempo do Anísio Teixeira, lá na fundação da primeira reforma educacional brasileira, em 1947. Então, agora, isso é intencional. Nós vamos conseguir mudar isso? Pode ser dentro de um século, mais ou menos, a gente consegue mudar. Só que não dá tempo. Nós vamos ter que conviver com isso. Então, eu gostaria de saber contigo se tem algum exemplo mundial, né, ou alguma relação de vocês, numa situação similar, em que a gente tem uma intencionalidade que é destrutiva por parte dos órgãos públicos, do governo, em termos de educação, não é descolada da realidade, da demanda do mundo moderno, mas a gente vai ter que conviver com isso. Quer dizer, como é que a gente sai, como é que a gente, se isso é um ponto fraco, a gente vai conviver com esse ponto fraco muito tempo. Como é que a gente convive com isso, como é que a gente consegue sair do outro lado, apesar disso? São ótimas colocações, de novo, acho que o papo aqui ele é muito bom e eu concordo em tudo que você falou e existem exemplos, sim, existem exemplos no mundo e é muito interessante que são exemplos que não são triviais. Então você tem, por exemplo, a Minerva University, é uma universidade, para você ter uma ideia, ela não tem campus, ela não dá nem para falar se ela é holandesa, mas é porque ela surgiu de um holandês. Mas é muito interessante porque ela não tem campus, ela se propõe a dar desafios e o cara sai dali formado ele não tem uma formação, né, com diploma. Né? E aí, de novo, a gente fica difícil, né, porque é o ovo e a galinha aqui. Né? Você começa... Será que as empresas vão aceitar esse cara que se formou na Minerva e que não tem uma formação formal? Eu acho que a gente está nessa discussão. Eu acho que a gente tem visto essa discussão né, dos nanodegrees, das formações. A gente está vendo, por exemplo, hoje um profissional ali, a gente tem bastante gente da área de tecnologia, ele passa 5 anos hoje, 4, 5 anos hoje, fazendo ciências da computação. Dá vontade de chorar. Falar esse nome, você sente cheiro de mofo na hora que você fala ciências da computação. Só que esse cara, ele termina e ele vai por uma Gamma Academy, por exemplo, que é uma escola que vai falar para ele como é que funciona o Python, porque ela precisa aprender a programar em Python, ela precisa entender essa linguagem. E aí a gente vê o quantas pessoas que largam, né? A evasão tá enorme. Por quê? Porque o cara ele vê que, putz, se ele fizer um curso de 6 meses pagando metade, ele já tem um emprego. Ele já consegue entrar. Porque as empresas não estão... Eu lembro que eu trabalhei num grande banco e o processo de trainee, ele falava assim, olha, para você poder entrar no processo de trainee, você só pode ter essas... Você tem que ser dessas 5 universidades. Se você não for, você não... E eu vi esse banco já não tem mais essa exigência. Né? Óbvio que ela tem, e é importante você ter isso, mas você também precisa ter uma inclusão, porque nem todo mundo às vezes teve a oportunidade de entrar nessas 5 universidades. Então eu acho que
a discussão ela é longa e eu vejo pouquíssimas universidades entrando nisso. E aqui no Brasil eu não vejo, eu vejo, acho que assim, na Ânima a gente tem colocado, a gente tem o E2A, é um modelo novo que a gente tem trazido as empresas para darem aula. Só para você ter uma ideia, a própria HSM tem um semestre lá que eu trago organizações exponenciais, que eu trago na Cinta Lab, que eu trago jogos infinitos, que eu trago coisas que a gente está falando aqui. Mas é um processo longo e a gente precisa entender, as universidades precisam entender, as escolas precisam entender. Olha, eu quero formar cientistas, eu quero formar acadêmicos, eu quero formar executivos, eu quero formar empreendedores. A gente precisa ter essa opcionalidade. O pasteurizar não funciona mais. Tem gente que funciona, tem gente que está amando o ensino à distância, está amando o digital. Tem gente que odeia, né? Eu falo, por que eu ia na universidade? Sinceramente, eu ia para criar relações humanas, para socializar. O que é importante numa criança hoje? O que é mais importante numa criança hoje, de 10 anos e no colégio? É ela ser mordida pelo outro coleguinha, ela entender que existe uma sociedade, que a coisa é dela. Isso é o grande, né, quando você olha de uma... Óbvio, tem muitos instantes, mas o convívio em sociedade é onde eu acredito muito que a universidade tem. E a gente estava discutindo hoje, né? Tem universidades que estão... O Brasil é muito grande, que elas estão simplesmente colocando um vídeo no YouTube para o aluno ver. Tem escolas públicas que ela bota um vídeo de um menino falando, o professor senta, bota o play, aí todo mundo assiste. Por quê? Porque ele falando, ele não foi preparado para ensinar esse cara, que é o que você falou, era o cara que usava transparência. E aí o mundo passou meio século aqui e ninguém ajudou esse cara. Esse cara do nada foi colocado atrás de uma câmera para dar aula para um monte de câmera fechada, sem entender como é que funcionava o chat. Então é muito difícil, é muito complexo. Mas eu acho que a discussão está acontecendo. Eu acho que não é sustentável. As escolas, né, acho que não é sustentável do jeito que a gente está. Essa pasteurização ela vai ter que, de fato, acontecer, mudar, tirar, né, acabar essa pasteurização e a gente mudar essa forma de ensino. Porque existem ainda pessoas que funcionam, que precisam disso. É o que você falou. Na academia a gente precisa, e ela forma muito bem. Mas se a gente quiser mão de obra, se a gente quiser entender isso, a gente vai precisar mudar. Mas a discussão é ótima, eu vou adorar sentar aqui e conversar com você. Bom, nós temos... difícil responder de forma pragmática aqui, porque as perguntas são pauleiras aqui, tá? Bom, agora nós vamos ter o break do patrocinador. Plim! Primeiro, quero dizer que o Instituto Iluminante tem toda uma estrutura, como foi mostrado no início pelo nosso querido Thomas Strauss, de oportunidade de apoio, de patrocínio às nossas iniciativas. Isso está pronto com todas as contrapartidas possíveis, num conjunto grande, variado de possibilidades, em que nós vamos ter eventos como Conversas Disruptivas. Já tivemos uma fantástica sobre 5G. Aqui está o nosso ilustre palestrante, hoje participando, inclusive, da Embrapi, né? Embrapi, que eu mencionei no início. Tivemos uma outra conversa disruptiva muito interessante, focada junto com a FAP, em algum momento, foi muito interessante, sobre os centros de referência de tecnologia e inovação no mundo. E temos aquela agenda programada para as conversas disruptivas, que é um pocket, é um menorzinho, né? Mas a gente pega só tecnologias. O que é 5G, o que vai ser a computação quântica, isso e aquilo. O Happy Hour do futuro, alguns temas foram mostrados. Nós vamos tratar o futuro do setor financeiro, o futuro do judiciário, o futuro, sempre trazendo alguma cabeça líder nesse tema, para fazer aqui um debate com a gente, nesse formato e aqui. E temos também o Terça da Inovação, que está programado para novembro. E aí a previsão, na verdade, Tomás, não são 300, são 500 a 600 participantes, provavelmente lá no auditório da Câmara Legislativa, que é mais tradicional nosso. Os apoiadores desses eventos têm aqui uma oportunidade, e é com muito gosto que eu quero dizer que um dos nossos diretores, que cuida do Observatório do Iluminante,
é o dono da Brintel, é o Alex Cordon. Vamos aplaudir aqui o nosso Boa noite. querido amigo, né? Hoje você já tinha ouvido isso, Reinaldo, mas a maioria das pessoas não tem ideia do que tem aqui em Brasília. Cada vez a gente vê que são tesouros que existem aqui. Imagina que existe uma empresa que começou na Califórnia a desenvolver toda a parte estatística, todo o ecossistema de escolha de escola para os filhos, né? Na Califórnia, passou a ser desenvolvido. Por exemplo, eu quero uma escola ranqueada entre as melhores notas de exatas, que esteja até 10 quilômetros da minha casa, que tenha característica de ensino tal, tal e tal, né? O americano é muito vocacionado para estatística, né? Então, você tem... hoje lá eles entram numa plataforma que também dá o olhar da pedagogia com os diretores, os professores, tem uma série de dados analisados para os alunos, para os pais dos alunos e integra com a política pública. A empresa que desenvolveu isso para a Califórnia, que lá começou e alcança agora todos os Estados Unidos, é a Brintel, aqui de Brasília, do Alex Cordon. Isso aí, obrigado. Obviamente que a inquietude da empresa foi derivar isso para outras possibilidades, e hoje o que eles estruturaram com grandes organizações na área de ciência de dados, que eles estão atendendo aqui no Brasil, é a capacidade de atender como um birô avançado para as empresas, para as organizações que precisem de ciência de dados e que não tem mão de obra, vai ter uma curva de tempo grande demais para poder formar, para estruturar. Alguns casos de empresas que nós levamos a Brintel com apoio do Illuminante, o meu pessoal, porque eu sei o potencial deles e a capacidade de resolução e resultado. Algumas empresas olharam e descobriram que tinha 2, 3 empresas em termos de possibilidade de faturamento dentro do seu negócio e que não conseguia enxergar porque não sabe ler os dados que possui. O mundo não existirá sem ciência de dados, em nenhum setor, em nenhum segmento dos negócios ou da economia. Então, a Brintel, ela exerce isso em altíssimo nível de excelência, por isso a gente tem a tranquilidade de aceitar como patrocinador, porque não basta querer colocar o dinheirinho para pagar aqui as contas, precisa ter coerência com a cidade, coerência com a entrega nacional e com a inovação. Não sei se sobrou muito para ele falar dele mesmo, mas Alex, fica à vontade. Eu vou ser curto aqui depois de uma palestra aí, de uma introdução dessas, acho que fica bem curtinho aqui. Mas eu queria mostrar um resuminho da jornada e dessa experiência. O nome da empresa é Brintel, BR de Brasil, Intel de Intelligence. E surgiu assim porque hoje a gente percebe que realmente no Brasil tem muita inteligência. E a gente consegue exportar essa inteligência e não só usar lá fora. A gente hoje usa de volta no Brasil. E é muito... eu sou da Guatemala, né? Eu falo um portunhol, de vez em quando aparece um sotaque aí, mas acho que o Brasil me adotou e eu adotei o Brasil também nessa jornada. Vou falar bem rapidinho. Obrigado. Pode pular uns 2 aqui para a gente não... mais um, por favor. A origem da nossa... o que foi o propósito? Eu achei interessante essa questão. Eu sou formado em engenharia civil. Por que eu me formei em engenharia civil? Na verdade, eu olhava minha mãe construindo uma casa, na época, muito tempo atrás, para minha avó, alguma coisa assim. E eu olhava, do papel virou uma casa. Então, quer dizer, surge de alguma coisa e vira uma coisa materializada. Aí começou a surgir o meu interesse e o meu propósito de ver coisas materializadas. Esse aqui foi um primeiro exemplo, muito tempo atrás. Eu mexia muito com geoprocessamento, com mapas, essas coisas. E a primeira integração dessa tecnologia no Brasil com Oracle foi esse trabalho que a gente fez para a Apex. E daí surgiu uma série de... Pode mais um? Isso derivou num prêmio que a gente ganhou lá nos Estados Unidos, em Washington. Isso aí foi em 2013, pela Oracle, reconhecendo que não só essa integração, mas a gente, na verdade, conseguiu trazer a Oracle Spatial para implantar no Brasil em vários projetos assim corporativos. Quer dizer, eu sozinho não, tinha uma empresa, eu trabalhava junto com o time, mas eu acredito que eu contribuí um pouquinho com essa parte. E pode ir mais um. E disso dali a gente teve alguns outros projetos que a gente começou a falar, legal, vamos mostrar no Brasil. Só que a gente conhecendo a turma da Oracle aqui no Brasil, eles falaram, mostra isso lá fora. Eu falei, poxa, vamos mostrar lá fora? Será que a gente dá conta de mostrar isso lá fora? A gente tem tecnologia para isso?
E aí a gente foi para os Estados Unidos, na Oracle, e dentro disso... Pode ir para a próxima. Mais uma. Aí, então, a gente começou, lá no Vale do Silício, o que seria o nascedouro da Brintel, da minha empresa. Esse aqui é uma turma de indianos, com os quais eles tinham um desafio naquela época. Como é que a gente consegue criar uma tecnologia que a gente consiga gerar um white label? Um white label é assim, eu vou ter agora uma visão para a educação, agora eu quero mudar, como se fosse um cubo. Você vai girando o cubo, e esse cubo ele mistura uma série você parametriza, e no final das contas ele cospe uma visão analítica para educação, uma visão analítica para recursos humanos, para projetos. Esse foi o desafio. A gente, com base nessas integrações que tinha feito, a gente falou, opa, peraí, está aí uma oportunidade para a gente, eu acho que isso vai dar certo. E lá no Vale do Silício, pode ir pulando ali, mais uma. A gente descobriu um café que tem lá, para quem já foi lá no Vale, eu recomendo visitar, é um café famoso que tem lá. E especificamente a gente falou, pô, vamos montar aqui nossa empresa, e foi uma honra a gente estar lá naquele lugar, naquele momento. E daí surgiu a Brintel. Pode ir para frente, acho que eu vou correr um pouquinho aqui, senão o objetivo era mais ouvir aqui a Singularity, né? Mas, no final das contas, na medida que o primeiro desafio foi, ok, agora vocês conseguem fazer isso para o Distrito Escolar de Los Angeles. Eles têm aproximadamente 1.500 escolas, 750 mil alunos. Aí a gente chega, peraí, mas esses caras já têm tecnologia, eles já usam tudo que tem de melhor. Como que a gente vai chegar e gerar? E aí, apesar deles terem, pode mais uma, mais uma. Essa tecnologia era essa forma que eles mostravam a informação para todo mundo naquela época. Isso numa visão corporativa, né? E aí, então, a gente falou, não, vamos mudar um pouco, e a gente gerou uma visão um pouco mais customizada e direcionada. Pode ir, mais um. E a gente criou, por exemplo, componente. Isso aqui é um lápis. Então, a gente estava representando a informação analítica para o professor numa linguagem que ele conseguia entender melhor. Eu acredito que isso daqui dá um pouco de fluidez na informação e engajamento. Aí pode ir. Aí a próxima etapa nossa já estava em operação mesmo, então a gente já estava com a gente era o time de desenvolvimento desses produtos no Brasil, ficou responsável por isso, e tinha times na Índia, por exemplo, tinha 30 pessoas na Índia usando essa tecnologia, time na China, em outros lugares, que derivou num resultado como esse daqui, que hoje é utilizado em mais 30 distritos escolares. A gente integrou uma série de tecnologias e a gente veio para o Brasil. Essa nossa... Pode ir pulando ali, que eu acho que aí... Mais duas. Hoje no Brasil a gente é focado muito em observatório de dados, a gente implementa essas integrações. O Brasil tem muita carência de informação ainda. Pode ir para o próximo. E a gente tem feito muito... aplicação em várias áreas, como a área de agricultura, a área de meio ambiente e tudo mais. E no final das contas, o ano passado, a gente foi classificado entre de 2.000 empresas no Brasil inteiro que aplicaram para o Prêmio Nacional de Inovação, a gente ficou entre as 3 na área de gestão de inovação. Então, eu acredito que a gente está indo no caminho certo. Nosso time, e é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Alex. Sua apresentação, por gentileza, faça chegar lá para trás. Obrigado. Sou Cláudio, né? Da UNB. Vai falar. Aliás, você é filho da UNB, né, Alex? Filho da UNB. Vai lá. Ok, então, obrigado. Como disse anteriormente, meu nome é Cláudio Gottschalk-Duque, eu sou professor da Faculdade de Ciência da Informação. Às 8h50 eu vou dar aula sobre inovação e empreendedorismo. Boa! E a minha pergunta, em parte, né, o colega Foina ali já fez, você já respondeu, mas o que me incomoda muito é porque nós estamos no Brasil, eu também não sou daqui, cheguei em 2006, e essa cultura, né, essa cultura do concurseiro, essa cultura do Estado, do estatismo, né, que aqui a maioria dos alunos está voltado para concurso federal, concurso distrital, concurso estadual. Então, você quebrar, né, essa cultura, quebrar esse paradigma, realmente é estressante e extremamente desafiador. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, como é que eu posso fazer isso, porque eu venho fazendo isso desde 2006,
né, com alguns resultados. Eu tenho ex-alunos que estão lá em Montreal, por exemplo, foi citado, ele tem uma startup lá em Montreal, saiu daqui, foi meu aluno, ele era da computação, chegou a ser meu aluno em numa startup também, que eu também já participei, e não deu certo. Foi em 2009, nós não conseguimos, né, quebrar o ciclo, morremos enquanto startup. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como motivar essa nova geração, que ela está aí, né, imersa na informação, mas, ao mesmo tempo, não sabe nada de nada, não tem foco em nada, está perdida. Né? E como que a gente vai fazer para focar, né, esse pessoal justamente no empreendedorismo, na inovação, né, numa vida melhor, pensar na questão da humanidade. Eu sou formado em humanas, sou formado em letras, né, e trabalho com TI desde a década de 90. Né, então, como é que vamos valorizar isso nessa nova geração? Obrigado. Eu vou te pedir para ser vamos ser você breve aqui, porque de novo, acho que já passou um pouquinho o tempo, mas gerar impacto leva tempo. Eu acho que não desista. Acho que você seguir aqui, né, dando esse depoimento, continuar tendo ótimos cases, levar esses cases, eu acho que é isso. A gente precisa de mais professores como vocês que estão aqui. Então, acho que a gente pode conversar mais, não quero me estender, porque senão eu vou pedir um vinho aqui para a gente poder ficar aqui falando. Mas gerar impacto leva tempo, não é simples, acho que é um trabalho árduo. De novo, a Singular está desde 2008, eu estou há 3 anos aqui, leva tempo, então desiste não que está no caminho. Obrigado. Ok, então, deixa eu adiantar a minha. Então, ser bem rápido. Alex Vieira, sou investidor anjo da Corangels Atlantic. Legal. Sou vice-presidente do Sinfor. E você tocou num ponto que eu acho muito relevante, que é a parte da, mesmo sendo só da galinha cacarejando, e a dificuldade que, principalmente, tanto no mundo corporativo, a gente tem uma dificuldade como um todo aqui, porque eu, particularmente, tenho uma formação técnica, fui professor universitário, e eu vejo a dificuldade que a gente tem de não ter uma formação de comunicação. Então, a gente reflete isso dentro das nossas empresas, quando a gente vai para lá. E eu passei um período agora no Canadá e eu vi uma coisa super interessante. No curso para pré-universitário e no curso universitário de Ciências e Tecnologia, as disciplinas de comunicação e discurso. Eu disse, caramba, um negócio importantíssimo, porque a gente sabe da tecnologia, mas a gente não consegue se comunicar. E assim, como é que você imagina que a gente poderia fazer isso numa escala maior? Porque lá está no nível do adolescente que faz essa disciplina. Tá? É espetacular essa pergunta e não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu já falei algumas vezes porque eu converso bastante muito com CTO ou com RH, né, que é aquela máxima de você contrata por hard skill, por uma habilidade técnica e demite pelo soft skill. Né? Soft skill para mim é hoje, e comunicação. Eu estava lá no South by Southwest e o SEO da Nintendo falou que para ele a habilidade mais importante hoje em qualquer executivo é a comunicação. Comunicação de dentro para fora, de fora para dentro, de você saber se fazer entender no mundo de hoje, com uma diversidade de gerações, com muita informação, com falta de informação, com falta de visão, é muito difícil. Então, eu acho que a gente trabalha muito em soft skills e eu acho que a gente deveria, nas universidades, trazer mais essa história do soft skill, de habilidade de oratória, de comunicação, e não só nas universidades, nas escolas. Né? Eu acho que isso deveria ser... você deveria ter o tempo inteiro isso. A gente... Quantos alunos não se escondem dentro quando você faz aqueles trabalhos em grupos? Quantos são os mesmos que falam? Quantos são, né? E a gente vê isso e acho que a gente deveria trabalhar cada vez mais isso. Para mim é uma habilidade importantíssima e que acho que a gente está debatendo. Eu acho que o mais bacana é que a gente está debatendo, mas eu concordo plenamente com o teu ponto e essa história dos soft skills e hard skills a gente vai precisar equilibrar e os soft skills eles estão ganhando, né? Resiliência, adaptabilidade. Imagina, eu
esses dias eu escutei na minha, enfim, de um dos gerentes que chegou até mim, né? Falou, putz, mas o Reinaldo nunca está satisfeito, né? Ele está sempre querendo que a gente muda, né? Eu falei, rapaz, eu nunca trabalhei num lugar que falou assim, Reinaldo, agora tá bom, mantém e fica assim, cara. Agora você pode levar aqui, ó, leva assim, não precisa fazer mais nada. Eu falei, eu nunca trabalhei num lugar assim. E eu, como ser humano, não quero ser assim. Né? A gente tem que... E eu acho que é um pouco disso. Né? A gente tem que... É cultural. Então, mas de fato é um grande desafio. Vamos lá, então, em função do horário aqui, agilizar, não estou conseguindo ver direito aqui, mas a pergunta é a seguinte, a gente está falando aqui de maturidade, exatamente do ecossistema, né, que a gente vive aqui. Criatividade a gente tem no Brasil, o Brasil é conhecido exatamente por essa capacidade, só que eu vejo uma falha na sinergia do ecossistema, de todos os players que existem, né? Então a gente teve, inclusive eu tive Poligok há alguns anos atrás, num país, na Finlândia, onde estava tendo lá um Slush, que Perfeito. É um evento... Maravilhoso. Impressionante a capacidade que eles têm, a visão que eles têm, o mindset. Então a minha pergunta está ligada a isso para você. Como é que a gente pode trabalhar esse ecossistema que a gente vive, os empresários, a universidade? Eu mesmo tenho um spin-off saindo da empresa agora, que se chama The Future Kids, para a gente trabalhar a família no núcleo mais elementar, né, social da criança, para buscar exatamente um conceito de Smart Cities amanhã, onde lá, inclusive, a gente viu empresas, unicórnios, né, onde a concorrência ela é aliada, é impressionante. É isso. A gente presenciou lá uma palestra onde ela falou, né, assim, olha, 6 meses antes de eu lançar um produto, eu vou na principal concorrente aqui e apresento. Quer dizer, o foco realmente é como gerar valor. E escalar, né? E com consequência vem o benefício. Então, como é que a gente pode mudar essa realidade nossa aqui? Né? É cultural e a gente tem que... Eu acho que... Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estava muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, quando alguém tinha uma ideia, chegava assim, me chamava no canto do cara, vou te contar um negócio, mas assim, você não fala nada para ninguém. E isso aqui vai mudar. Hoje em dia, quando a gente vê nesses pitches, os speed date de pitches e tudo mais, acho que a gente está mais aberto a contar, porque o que a gente percebeu, de fato, que a ideia vale muito pouco, né? O que vale é a execução. Né? A ideia ela é importante, mas o que de fato faz o negócio ganhar forma e escalar é a execução. Então não adianta nada você falar uma ideia se você não souber executar. E eu acho que colaboração é o nome do jogo. Você sabe que a gente lançou lá o Learning Village, um espaço de 4 mil metros quadrados, é um hub. E hoje, das 44 startups que eu tenho, 32 são edtechs que são concorrentes meus. E aí todo mundo, puxa, você é maluco, cara. Você está trazendo concorrente para... Cara, eu prefiro que esse cara esteja aqui e eu veja ele decolando, eu começo a ver que ele está... para eu entender o que ele está fazendo, para eu poder colaborar com ele, para eu poder lançar um produto com ele, para eu poder fazer um M&A, para eu poder investir, whatever. Ou até ele ser maior que eu daqui um dia e ele me comprar. Eu acho que esse é o nome do jogo hoje. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Se a gente não entender que eu não sei se vocês viram, a Oracle e a Microsoft anunciaram um projeto de cloud na B3. A Microsoft estava há anos negociando aquilo. A Oracle estava do outro lado, há anos negociando. Aí elas juntaram e falaram assim, cara, vou lá, eu entrego isso aqui. Ele está querendo que eu entregue isso aqui, que eu estou batendo na tecla que para isso aqui... Vamos fazer juntos? Pela primeira vez, a Oracle, concorrentíssimos, estão entregando um projeto milionário na B3 de cloud. Ninguém imaginava. Então eu acho que a gente tem que... Essa mentalidade da cooperação, da colaboração, para escalar e para ganhar o game, ela é fundamental. E aí, de novo, isso é com a academia, é com as universidades, são com as startups, são com o seu concorrente. É você jogar de forma de ecossistema. Né? Quando eu vejo muita gente falando de ecossistema, fazendo assim, ecossistema, ele abre. Isso aqui é grupo, isso aqui é fechado. Ecossistema a gente abre, a gente deixa fluir.
Então, é trazer isso, e a gente tem falado agora, a gente fala que a Anima hoje é um bioma, né? Ele falou um pouco disso, é um bioma. São vários ecossistemas. É você ter vários ecossistemas dentro do ecossistema. Então, é um pouco disso. Oi. Gabriela Valente. Bom, eu estou numa transição entre governo federal e a minha startup. Moleza. Depois governo rapidinho, eu queria saber o que você tem visto de metaverso e dentro do que você tem visto, do que você está investindo, do que vocês estão fazendo, o que é o mais legal, o mais disruptivo? Rapidinho? Meu Deus do céu. Isso aqui dá um outro talk aqui, metaverso. Sabe que no South by Southwest eu vi muita coisa de metaverso, né? E eu vi muita gente falando de voo de galinha. Cara, isso aqui, esquece, essa tecnologia vai baratear muito rápido e daqui a pouco você vai ter, do mesmo jeito que você abre uma sala no Zoom, você vai querer ter um metaverso com alta tecnologia. Então vai ser uma tecnologia que vai baratear muito rápido e, enfim. E gente falando não, esse é um negócio que tem aplicações de varejo e tudo mais. A gente está fazendo um investimento agora numa startup de metaverso, deve sair nos próximos 15, 20 dias. Eu acredito bastante. Eu acredito principalmente em termos... porque é muito difícil explicar o metaverso, né? O metaverso, quando a gente pensa em metaverso, a gente pensa naqueles bonequinhos assim, andando numa salinha. Isso não é o metaverso. Metaverso é a internet. Metaverso é uma evolução do que a gente entende pela internet hoje. E eu acredito demais nas trocas e nas formas que vão evoluir esse metaverso. E, de novo, não pasteurizar. O metaverso está no Deception agora. Se você olhar o 6Ds, ele está no Deception. Ele tá ainda, ninguém entendeu qual que é o trigger, quem que vai olhar ali. Eu tenho olhado em alguns lugares dos Estados Unidos, alguns shows com 2,5 milhões de pessoas, movimentando 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Então, eu acho que vão ter alguns usos que não vai ser para todo mundo. O metaverso, para mim, vai ser para a geração agora que a gente entende. Eu acho que esse é o consumidor metaverso. Eu acho que a gente vai aprender. Eu estou falando aqui, estou botando todo mundo no balaio aqui do old school aqui, tá, gente? Tá todo mundo junto aqui. Mas eu acredito muito que... eu não vou conseguir ser rápido, mas... Eu recentemente estava com uma pessoa que trabalha no Omelete, que faz a CCXP, que é de games e tudo mais. E ele chegou para mim, estava numa reunião 4 horas da tarde, e falou assim: Reinaldo, eu quero te mostrar o nosso canal no Twitch. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no Twitch, se vocês conhecem essa plataforma. Aí eu entrei, era 4 horas da tarde, tinha um canal de uma menina, estava numa sala, uma menina de 15 anos, tinham 60 mil pessoas acompanhando ela, e ela já tinha movimentado 16 mil dólares. Você sabe quanto? Quem que eu tenho que trazer para botar 60 mil pessoas online? Eu posso trazer... A gente fez o nosso evento, a gente trouxe a Bozoma St. John, que é a vice-presidente de marketing global, era presidente de marketing global do Netflix, uma sumidade. Eu tive 25 mil pessoas online. Eu paguei para ela algumas centenas de milhares de dólares aqui, assim, e eu não consigo esse engajamento. Uma menina, no quarto dela, às 4 horas da tarde, tinham 40 mil pessoas, 60 mil, agora não vou lembrar o número, mas era um número absurdo, assistindo ela. O metaverso é para essa galera. Então eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a gente ainda vai entender para o que é o metaverso. Eu não acredito honestamente, de novo, eu estou no Deception, eu não acredito que a gente vai fazer reunião em metaverso, que a gente vai caminhar, que vão ter as empresas e que, putz, eu acho que culturalmente para a gente Brasil, eu acho que isso é um pouco distante. Pode funcionar lá na Dinamarca, pode funcionar em outros... Mas eu acho que o metaverso vai ser muito para a nova economia, para a nova geração que vai consumir muito desse lugar. E um exemplo é o Twitch, que eu fiquei assim, embasbacado às 4 horas da tarde, uma menina fazendo 16 mil dólares no quarto dela, sem nenhum recurso. É meio doido. Bom, boa noite. Vai ser rápido a minha pergunta. Eu sou Bruno, sócio da Seto Capital. Algumas pessoas nos conhecem aí. Nós somos um fundo de Venture Capital aqui de Brasília.
A minha pergunta é o seguinte, eu fiquei na dúvida em relação ao posicionamento da HSM Singularity aqui em Brasília, né? Quer dizer, a Singularity é uma marca conhecida, enfim, etc. Vocês estão vindo para Brasília, vocês vão montar um campus aqui. Excelente que ficou Eu tenho um desafio hoje na gestora, que é, obviamente, treinar a equipe, treinar analistas, etc. Então, assim, eu estou na dúvida que, será que eu tenho que mandar o cara para os Estados Unidos para estudar? Vamos lá. Vocês vão, como é que vai ser essa história? A gente está desde 2019 aqui no Brasil já. Singularity tem no Brasil. Então, se você quiser treinar a equipe, já tem treinamento de Singularity aqui no Brasil, já tem HSM, a gente treina Brasil. São Paulo. Né? Mas não, a gente treina Brasil inteiro. Eu capacito gente no Brasil inteiro, tem entregas no Brasil inteiro. Tem empresas, enfim, no Brasil inteiro, 60 mil pessoas. Lógico, em company. Eu diria para você que eu treino e já rodei, já fizemos outro programa da Executive Program em Foz, já fizemos programa em Bento Gonçalves, já rodei programas em outros lugares aqui. Então, a gente tem uma capilaridade. Brasília, a gente está querendo trazer um evento de agro. Tá? Em Brasília, a gente está estudando com a Singularity trazer um evento de agro, um evento que não existe no mundo, que a gente quer o Brasil como ponta de lança e trazendo Brasília para o centro dessa discussão. Tá? Então, o projeto é a execução de um evento específico. De um evento para virar uma de agenda, tá? de que ele vire um evento de calendário, e que a gente traga como ponta de lança um evento voltado para agro, onde o Brasil lidere e, obviamente, que traga outros country partners para cá e que a gente traga essa discussão, leve essa discussão para o mundo. E que traga para cá gente do mundo para discutir isso aqui também. Então, essa é a ideia. Mas hoje a Singularity, ela tem, e a gente pode conversar, enfim, dependendo da tua demanda. A gente roda desde programas in company até programas. Se a gente formar uma turma aqui, a gente roda uma turma aqui. Não tem, então dá para conversar. E a outra dúvida que eu fiquei na tua fala, você falou, a gente investiu numa empresa de... A gente tem um fundo da Anima Ventures. Anima Ventures. Tá, pela Anima. Pela Anima. A Anima tem um fundo, hoje a gente lançou, tem mais ou menos uns 3, 4 meses, chama Anima Ventures, é um fundo, é um FIP, 150 milhões de reais, que a gente está investindo em early stages e Pré-Series A aí, Series A, a ideia é a gente fazer uns 14, 15 investimentos mais ou menos. Bacana. Bom, aqui para encerrar e a gente ir para o chopp, né? Eu vou pedir para a Tainá fazer a pergunta. A Tainá da Moeda, Cid, e outras cositas mais. Tainá é um destaque internacional a partir de Brasília. Quando a conheci, ela estava aqui em Brasília ainda, vivia em Nova York. Não demorou, ela assumiu como diretora de uma empresa de Smart City, que a Going Global, inclusive, desenvolveu uma parceria para trazer, já naquela época, né, muitos anos atrás, a possibilidade de participar de PMIs junto a governos aqui, coisa que no Brasil não decolou, né, as privatizações, a maioria das PMIs não vingaram. Dali, a Tainá foi para outros caminhos e sempre muito ascendentes. Reconhecida como jovem líder, né, em fóruns de mulheres da ONU, por exemplo, e montou uma empresa que é mesmo disruptiva, e eu falava no início. Tainá, sua pergunta, mas fala um pouquinho de você. Não, agradecer primeiro, Gilberto, pelas maravilhosas palavras e pelo evento também. Obrigada pela palestra. Não pude participar da Singularity, queria muito ser aluna, mas acabei contratando 3 pessoas na minha equipe da Singularity. Pessoas maravilhosas, disruptivas, o Ari, o Brent e a Angela. Que legal. São, assim, tenho muito carinho, né, ali convivendo com eles, eu vi o quanto é disruptivo. Bacana. Na verdade, né, eu fiz economia na UNB aqui, mas 3 anos da economia eu fui embora e fui para o mundo, né. Eu vejo, assim, a moeda... Eu criei a primeira criptomoeda brasileira e hoje a gente está desenvolvendo um hub de comercialização para a agricultura familiar. Meu pai foi um dos criadores do Pronaf, que é o maior programa de crédito para a agricultura familiar hoje. Então, pegando os ganchos ali, essa missão de desenvolver, né, e eu vejo hoje a questão das profissões do futuro. Né, muita coisa ligada ao agro que não tem nas universidades hoje. A gente fala, vamos montar uma planta de um painel solar, quem vai dar manutenção nisso? Então, eu vejo muito do metaverso, né, que ela falou,
tem algumas experiências no óculos para você treinar uma pessoa para dar manutenção no painel solar em 3 horas, né? Então, coisas que a universidade não tem, que talvez essas tecnologias possam trazer de futuro, mas precisa desse ambiente de colaboração, cocriação para ensinar e florescer esse universo disruptivo, né? Como eu trabalhei com pessoas da Singularity, eu entendi isso muito forte na raiz e na alma, né, dessa educação para o futuro, como trazer, né, e minha pergunta, né, seria como co-criar isso com as pessoas que já estão envolvidas no ecossistema para as profissões do futuro, para que a gente possa ter profissionais especializados no hidrogênio verde, né? Se for contar, aqui tem um especialista no hidrogênio verde, mas no Brasil não deve ter 50 pessoas que falam com propriedade sobre isso. Como trazer para as universidades isso e como trazer para perto, mais para perto a Singularity das pessoas que estão sendo disruptivas e fazer essa ponte. Olha, muito bacana o depoimento, a pergunta aqui. E esse é um baita desafio e que por isso que eu estou aqui e eu sempre que eu posso eu tento estar presente para poder fazer essas conexões, porque a gente ainda é pequeno. A Singular está no Brasil desde junho de 2019. A gente teve uma pequena pandemia aí no meio, mas de novo a gente cresceu bastante. Então eu adoro fazer esse tipo de conexão. A gente tem uma comunidade global que você pode encontrar no nosso site, as pessoas que estão na comunidade global, as pessoas no próprio LinkedIn, você vê quem se certificou. Mas é um desafio, a gente normalmente faz eventos justamente para isso, para tentar conectar. E eu estou à disposição aqui para fazer essas conexões, porque, de fato, é muito engraçado, porque se você pegar na penúltima, não nessa turma agora, porque a gente acabou de entregar a turma agora do Executive Program, na penúltima, que foi em Foz do Iguaçu, 3 meses depois, eu soube que 4 executivos pediram demissão para empreenderem e tudo mais. Eu falo que os RHs querem me matar, porque elas mandam os executivos para esse negócio, dá 3, 4 meses, o cara pede demissão. Não fala aí, você vai perder cliente. Mas eu acho que, e aí eu falo, na verdade, isso é o melhor, ou o Chiara é o melhor, a empresa está fazendo um bem, acho que assim, é muito bacana isso. Então acho que a gente quer fazer essas conexões, o próprio Learning Village funciona para isso, a gente tem um monte de evento lá no Learning Village, mas eu estou à disposição aqui, gente, para conectar, para colocar as pessoas em contato com vocês, porque de fato tem muita gente boa, tem muita gente bacana e querendo mudar e querendo transformar. Eu parto aqui para o encerramento, mas não sem antes ouvir o nosso anfitrião, né? E antes ainda de ouvir o anfitrião, dizer que nós pretendemos organizar uma missão, tanto tem pelo Iluminante previsto uma missão para o Web Summit em novembro em Portugal, e nós vamos depois divulgar isso, para ver quem vem com a gente, é uma agenda bem estratégica, não é passear no Web Summit, mas é realmente fazer uma imersão daquilo que ali tem de melhor. Eu estava em Portugal, inclusive agora, preparando a parceria com o World Trade Center de Lisboa, tem lá alguns labels que vão nos apoiar para quem estiver na missão, e também dizer que tem aqui uma previsão de um conjunto de possibilidades de missões também para centros de referência tecnológica dentro do Brasil. E talvez vamos começar então por visitar o Learning Village, Reinaldo, né? Criar um grupo para fazer uma missão, uma imersãozinha lá no Learning Village, passar um dia juntos lá, criar uma programação São Paulo, que seja, né? Para a gente dar uma olhada e entender como é que funciona, e todos estarão de alguma maneira convidados para isso. Sem maiores delongas, um anfitrião que a gente, enquanto Instituto Iluminante, agradece sempre, né, pela sua disponibilidade e determinação em nos acolher e proporcionar aos senhores esse espaço maravilhoso, né, sobretudo quando termina aqui a confraternização lá, né, o nosso querido Bruno Barra, um dos sócios dessa operação, que vai dar aqui um recado para a gente fechar o nosso encontro. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Bruno, sou um dos idealizadores e sócios do Mezanino. É a segunda vez que eu recebo o Iluminante aqui e a gente é muito feliz com essa parceria. A ideia é que o Mezanino receba eventos desse tipo com frequência. Esse espaço da galeria ele foi reservado para receber grupos e não com o objetivo de locar para eventos corporativos, mas para que a gente possa transformar o Mezanino nesse lugar de encontro, trazendo temas que sejam relevantes na área de inovação, de tecnologia, de entretenimento. Obviamente, a gente aluga para eventos corporativos, mas não é esse o foco.
O mezanino é uma iniciativa do Banco BRB, que é o mantenedor da torre, agora numa parceria com o governo do Distrito Federal, que nos selecionou junto com um grupo de empresários para montar uma programação que começou em novembro do ano passado e vai agora até o final do ano que vem. É um espaço que nasceu temporário, mas com toda a qualidade de um evento, de um projeto permanente. É a primeira vez desde a sua inauguração que a torre tem um sistema de ar-condicionado, um sistema de controle de incêndio, e a gente conseguiu fazer desse espaço um espaço funcional que, para vocês terem uma ideia, eu falo isso sempre, quem veio na última ouviu a mesma coisa, a caixa o hidrante aqui, a caixa d'água do hidrante, não via água há 40 anos. Então, é ótimo poder ocupar esse espaço e receber vocês aqui, venham sempre. A casa está aberta, quem não conhece o nosso cardápio, aproveite. Nós temos tudo que tem aqui, eu sou suspeito para falar, mas é delicioso. Nossa carta de drinks é deliciosa e a gente espera que vocês voltem em breve. Obrigado, Gilberto, mais uma vez. Palmas para o anfitrião. Uma mensagem aqui final, dizer que hoje nós conversamos muito sobre isso, muito do que foi comentado e perguntado aqui, é incrível, né, como fez parte da nossa troca hoje. Cada vez eu acho que mais nós estamos entrando numa fase em que faz sentido a frase, mais do que high-tech, human touch. Nós precisamos olhar realmente para isso. As velhas estruturas, os velhos modelos, as velhas sinapses que tentam reproduzir, né, o padrão biológico que quer repetir sempre o mesmo, né, o padrão químico do próprio corpo que leva a gente sempre a ter o mesmo comportamento, fazer sempre tudo igual, não querer alterar, realmente não consegue mais ter espaço num processo exponencial de mudança, uma velocidade exponencial de transformação que a pandemia acelerou. Mas sem passar pela sensibilidade humana, a gente corre o risco de também supervalorizar esse high-tech em detrimento da vida. E nós precisamos trabalhar o que é de ponta na tecnologia em favor dela e não em detrimento dela, né? A qualificação de cada um de nós enquanto objetivo de vida, determinação, propósito nas nossas buscas, a razão de ser da nossa pegada na areia aqui, ela não pode ser só ganhar dinheiro, pagar as contas, deixar folhas e folhas, e tomara que vocês deixem, né, na declaração de imposto de renda. Tomara que deixem. Mas isso aí é herança. Acho que nós estamos precisando de uma reflexão profunda e maior do que foi feito até agora, dos legados, mais do que herança, dos legados, que não podemos deixar. Não é possível que uma empresa não compreenda que o seu instrumento principal, a certidão de nascimento, seja contrato social. A nossa existência, ela já nasce com a necessidade desse contrato com a sociedade. E não é por acaso que dentro dele há algo chamado objeto social. Se ele não está claro para a gente até agora, algo está errado. Se o nosso velho modelo vertical de reprodução do ganho, do lucro, da competição, que não se une com ninguém, os exemplos aqui foram incríveis nesse sentido, onde o mundo olha para cooperar mais do que competir, obviamente, onde a economia colaborativa, a economia do compartilhamento, a economia circular é o grande nome. Apenas a economia circular aponta nos próximos 10 anos para 5 trilhões de oportunidades de negócio. Está na hora de regenerar o planeta, mas começar por regenerar a mente de cada um de nós. Ressignificar o nosso próprio foco existencial, enquanto empreendedores, enquanto empresários, líderes políticos, líderes públicos, de alguma maneira, para compreender um pouco melhor que legado é esse, que pegada na areia é essa. Se a gente puder, em definitivo, de verdade, né, trabalhar a intensidade das nossas vontades, a melhorar e purificar o máximo das nossas intenções. Nesse caminho, certamente, o universo, a sincronicidade, tudo que for preciso, virá em favor da concretização dos sonhos. Talvez até a escolha e os desejos estarão melhor depurados por uma vontade de impacto coletivo. Então, o nosso olhar, a nossa percepção, quando falamos no Iluminante de impacto social, é para poder resgatar esse humano, é para poder resgatar toda essa troca. Por acaso acaba predominando um pouco de TI, telecom, né? Mas nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de mudança radical em todos os setores da vida. Se a inteligência artificial avança de uma maneira extraordinária por um lado e a manufatura aditiva 4.0 por outro, a grande pergunta que se coloca é os empregos. E tem que ser pensado. Por que Davos, depois de falar do Great Reset, também discutiu
fortemente a renda mínima universal. Para onde vai caminhar a humanidade em todo esse processo de transformação e mudança? Mas a pergunta mais importante, qual é o meu papel nisso? Como é que eu consigo olhar para essa tal de Web3 a partir de agora, horizontalizando tudo, descentralizando, gerando toda uma cultura distribuída para renovar os meus negócios e renovar a minha forma de ser, pensar e os resultados que eu quero gerar na vida? Porque, afinal de contas, você não tem condições de dirigir ao mesmo tempo 2 Mercedes, morar ao mesmo tempo em 4 casas. Né? Cada vez o minimalismo e a simplificação está apontando que esse é o caminho realmente do êxito verdadeiro, da abundância verdadeira, bem colocada lá, né, Peter Diamond, o diamante. Eu quero agradecer a todos vocês. Peço que se levante para receber a nossa calorosa salva de palmas, Reinaldo Gama, da HSM Singularity Universe. E obrigado a todos vocês por essa presença preciosa. Sempre bem-vinda. Até a próxima, pessoal. Obrigado.